Sou Arlete de Israel Shikman, sou psicanalista e faço parte do grupo composto pela Cristina Guimarães e Grace Lanhato. Nesse vídeo, darei seguimento às elaborações de Michel Poisat, a partir do livro A Voz do Diabo. Nessa apresentação, eu farei um recorte das ideias de Poisat, em que se destacam os elementos presentes na dialética da questão do gozo do objeto voz em sua relação ao canto e à música a partir da religião islâmica. É muito curioso e interessante o ponto de partida que Poisat elege para estabelecer uma ligação entre a igreja cristã e a religião islâmica. A passagem da destruição dos órgãos de toda a Inglaterra na administração Crown, que teve como efeito a eliminação do fazer música na vida pública, qualificada como a profanação do sagrado. Não por acaso ele elege essa passagem, pois a destruição dos instrumentos de música serão o fator responsável pela ocupação favorita dos puritanos de todos os gêneros e de todas as épocas. E se repetirá também no Islã após 6 séculos do nascimento do cristianismo. Para citar 2 passagens desse fenômeno no Islã, em 1845, no Iêmen, ao tomar o poder, o imã al-Mutawakkil faz quebrar os instrumentos de música de Sanaã publicamente. É importante que isso acontece à exceção da música militar. Em 1943, também em uma cidade do Iêmen, o governante apreende e queima 35 instrumentos em um dia. A partir desse ponto de vista, não é absurdo supor que nessas destruições públicas de instrumentos, o que o poder autoritário e interditor visa, paradoxalmente, é fazer gozar de maneira suprema a partir do instrumento. No sentido analítico preciso do termo gozar, ou seja, com o que esse termo comporta de ligação ao esvaziamento, à morte e para além do prazer. O que o autoriza a perguntar: o som que o instrumento nos devolve ao ser destruído não teria esse um traço fascinante? Som que frequentemente desencadeia o ódio, tão característicos nas cerimônias de penitência pública. Todavia, o Islã, a diferença da religião cristã, que bem ou mal acaba integrando o suporte da voz, exercendo sobre essa sempre um controle, se divide dando lugar às linhas canônicas dos doutores da lei de um lado, que a recusam, e de outro lado, as linhas místicas, por essência, o sufismo, que reivindica o recurso à música e a dimensão vocal até o limite extremo do êxtase. Veremos o que representam essas correntes dentro da religião islâmica e depois seguiremos a análise de Poisat, em que articula as questões próprias à tensão que se perpetua entre as 2 tendências. Como já disse, a canônica defendida pelos doutores da lei e o sufismo enquanto corrente mística que recorre a uma mitologia da música e do canto, constituindo-se como meio privilegiado de um tipo de relação específica dentro do misticismo. Podemos dizer uma relação fusional, relação ao seio da qual trata-se para a criatura humana de verdadeiramente gozar de Deus. O confronto entre essas 2 posições foi severo, terminando muitas vezes em perseguições aos místicos. De acordo com Jean Durin, parece que não existem práticas mais radicalmente em conflito com certas interpretações da lei islâmica
que a do Sama. Sama significa literalmente audição. Na tradição sufi, designa a audição espiritual e, mais particularmente, a audição da música e do canto com o objetivo de alcançar um estado de graça ou de êxtase ou simplesmente a fim de meditar. Contudo, Poisat diz, é importante notar que se um grupo social tende a se cristalizar mais em um dos polos extremos dessa tensão, nenhuma das duas é isenta de exercer a atração sobre a outra. Na sequência, veremos como isso acontece no Islã e também como essa atração, de um modo diferente, ocorre na religião cristã. Nada consta no Corão sobre as práticas vocais e musicais. Poisat diz que o Corão é mudo em relação a essas questões. Somente os poetas, e a poesia era a maior parte do tempo lírica, são fustigados, mas como mentirosos. Essa condenação tem que ser relevada, pois parece que era limitada aos poetas não crentes, inspirados pelos demônios e não pela fé, como eram chamados os djinns. Em contrapartida, havia a condenação formal dos apitos e batimento de mão, expressões rituais não verbais que eram designados como a marca da infidelidade da não observância da lei do verbo. De acordo com Poisat, é sintomático que a ausência da referência à música tenha servido de argumento para justificar a sua proibição, ou seja, uma vez que nada no Corão autoriza explicitamente, ela deve ser rejeitada como uma prática estrangeira à doutrina do profeta. Fora da lei, no sentido literal do termo, se atualiza como contrário à lei. Em suma, sendo a música uma prática não prevista pela letra da lei, não se aplica ao Islã. Da mesma maneira, se sustentou o julgamento de Platão sobre certos instrumentos musicais que foram excluídos, pois eles autorizavam a invenção de modas musicais novas que não podiam ser aceitas de acordo com o ethos da época. Também nesses termos se deu a condenação do Art Nouveau pelo Papa João XXII no século XIII. O Islã tradicional se divide em 4 ritos ortodoxos fundados pelos 4 imãs: Malik, Al-Shafi, Ibn Hanbal e Abu. Em graus diferentes, todos se opõem à música. No entanto, a linha mais extremista é seguida pelo rito malequita, que proscreve a cantilação do Corão, e pelo rito abalista, que interdita o apelo à reza de forma musical. Atitudes que dificilmente são compreendidas, uma vez que o profeta salmodia o Corão e institui o apelo à reza. Inclusive, Poisat ressalta que a salmodia, apesar de restrita, atingia níveis artísticos e riqueza modal dignas das mais notáveis músicas. Quanto ao apelo à reza, algumas vezes é pretexto para vocalizes e melismas quase idênticas aos do canto clássico. Todavia, essa forma jamais foi considerada como música, e raros são aqueles que ousam fazer a aproximação entre os domínios da música sagrada e os do profano. Essas observações ilustram particularmente o processo pelo qual, mesmo em um espaço reduzido, a voz e o interdito do gozo pela voz se insinuam no Islã. Ela deve revestir os atributos do serviço divino, mas não se diferencia em nada, acusticamente falando, da modalidade profana que vai ficar de fora. Voltaremos a essa questão.
Em todos os casos, no Islã, a música e o canto não são consideradas como essência divina. Cantar Deus não tem nada de necessário. Se se recorre ao canto, é porque a graça a ser alcançada não está de todo lá e é preciso ativar uma mola que virá ajudar o crente em sua fraqueza, em sua falta de fé. No entanto, o Islã se recusa a acionar essa mola, remetendo-se à única força de Alá. De acordo com Quasar, essa é uma concepção um tanto pragmática e se opõem a ela os místicos nas duas religiões, tanto cristã como islâmica. No Islã, porém, ela assumirá uma forma radical que poderá se expressar somente fora do quadro tradicional. Em contrapartida, a ideia forjará um lugar para essas práticas da voz. A igreja forjará um lugar para essas práticas da voz, não sem dificuldade, porque aumentará a muralha de desconfiança e, consequentemente, a cada manifestação, a prática deverá ser revisada. Assim, no Islã, é em uma posição de exterioridade que o sufismo oferecerá a razão do que, sem dúvida, é o seu colorário. Um engajamento místico que explora os confins do êxtase e da transe, organizando o seu culto deliberadamente, com o objetivo de suscitar esses estados para o conjunto do grupo que compartilha essa orientação. Diferentemente, na religião cristã, o místico será sempre evitado e deverá se contentar com a experiência do êxtase, além de que deverá provar a sua origem divina e não satânica. Quasar ressalta que, efetivamente, a Igreja se opõe a que a experiência mística possa cristalizar a coesão de um grupo e a produção do laço social. Se ela tolera algumas manifestações individuais de misticismo, ela não as legitima. Ela não aceita nenhuma prática que tende a ritualizar coletivamente a experiência mística. É fundamental nesse ponto diferenciar êxtase de transe, que Quasar adota, seguindo a formulação de Gilbert Rouget. Êxtase se reserva a um certo tipo de estado, dizemos, segundos, alcançados no silêncio, na imobilidade e na solidão. E transe designa o que se atinge somente no barulho, na agitação e na companhia dos outros. Isso ele retira do livro Música e Transe, de Rouget, que data de 1980. Certas formas monásticas constituem um ponto de equilíbrio que a Igreja define entre uma necessária concessão à tentação mística e a vontade de manter o controle. Por outro lado, a partir do monarquismo, entende-se o terreno onde se desenvolveu o lirismo cristão. A primeira observação que se impõe quando se apresenta o componente místico como parte transgressiva à lei a qual se submete a parte canônica é de estabelecer os limites dessa transgressão. Cristina, em sua apresentação, explicou como a posição mais rigorosa manifesta essa tensão. Agora veremos como a tendência mais transgressiva também se submete à lei e como ela define os limites de sua legalidade. Quasar observa que o termo música, musiki em árabe, derivado diretamente da palavra grega, não aparece nenhuma vez no texto de Ghazali. Os bons usos da audição e do transe, obra do século XII. Isso por várias razões. Da mesma forma que para os músicos cristãos reenvia mais à teoria da composição musical,
contudo, sem lhe atribuir algum valor moral, pois não é baseado nas regras de composição das leis que regem as relações entre os sons que se diferenciam a música para diversão e a música sagrada dos concertos espirituais. Mas Ghazali não recusa a ideia de música ilícita. Mas se ele não rejeita a ideia de que a música seja em si ilícita, tampouco rejeita a música para diversão. De alguma maneira, ele vai mais longe que o Islã ortodoxo quando exige, sine qua non, uma legitimidade da audição musical, mesmo sagrada, uma disposição subjetiva, independente da música tocada. A pureza do coração do auditor. Ele dizia, escutada com o coração puro, tal música será lícita e não será escutada a partir de uma posição obscena. É dessa forma que alguns conceitos espirituais recorrem à prática um tanto perversa de cantar poemas celebrando o que poderia se chamar de amor cortês. Nesses poemas, uma série de metáforas femininas são cantadas e devem imperativamente ser decodificadas como simbólico do divino. Para exemplificar, o poema não deve descrever uma mulher em particular. Cada detalhe do rosto descrito corresponde a um conceito preciso. Os cachos de cabelo são a expressão da irradiação divina e assim por diante. Caso contrário, há o risco de se cair numa condenação. Várias outras situações relatadas no livro de Ghazali tornam o conceito sagrado ilícito. Se o cantor, mulher ou adolescente embebe, suscita o desejo do auditor, é porque há uma impureza no seu espírito. Da mesma forma, se os instrumentos são utilizados por indivíduos com costumes alcoólicos, travestis ou efeminados, não são autorizados. Apenas o tambor e uma pequena flauta servem, pois os mesmos são utilizados nas peregrinações. Nota-se que os instrumentos são autorizados ou não em função de sua utilização. E, finalmente, em cada grupo e não por si. Seja o que for, o recorte lícito, ilícito é muito variável também de acordo com os lugares e os tempos. A última ideia defendida por Ghazali é a que deve-se usar a música com moderação na prática do sadhana. O estabelecimento de limites não serão suficientes para destituir uma prática fundada no gozo do risco de desencadeamento do que lhe é inerente. Os mestres sufis exercerão permanentemente uma extrema vigilância do ponto de vista do perigo que ela comporta. A concepção do transe é totalmente ambivalente. Ela pode ser vista simplesmente como reveladora de um instante místico ou esotérico ou de um estado de consciência elevada onde a verdade divina se impõe aos crentes em toda a sua extensão. O transe pode ainda ser considerado como viático para os necessitados, ou seja, como um meio ao serviço do adepto de alcançar esse estado de conhecimento revelador. De acordo com essa concepção, o transe e a agitação não devem nunca ser alcançados como um fim em si. O adepto deve, ao contrário, fazer tudo para não se deixar levar pela agitação, que aparece como uma fraqueza. Todavia, essa fraqueza
é perdoável e pode ser interpretada como uma forma de purificação ou catarse. Todas as formas de controle dos mestres sufis são claras em sua afirmação do primado da pureza do coração do adepto, que tem como único critério o caráter divino do transe pelo qual ele pode ser capturado. Não existe nenhum signo objetivo para distinguir o transe divino do transe satânico. Isso contribui para dar ao transe esse estatuto paradoxal. Diante dessa ausência de critérios objetivos e da sutileza dos critérios subjetivos, a presença do mestre se impõe. O adágio sufi expressa claramente: quem não tem mestre tem Satã como mestre. Assim, do doutor da lei ortodoxa, que coloca em tudo e para tudo uma lei e a sua letra, distingue-se o mestre sufi, que vai explorar o mais além da lei, que lhe permite interpretar a lei e guiar o fiel quando esse se aventura nos terrenos fora da lei. Como já foi dito, Poisson retoma a questão da diferença entre o fora da lei, que se aproxima do fora a lei, para localizar a zona fronteira, em que a sedução satânica é sem dúvida a mais sutil. O controle da sedução satânica pela música encontrará-se no núcleo da reflexão sufi e da legitimidade de sua prática musical. Os adversos do sufismo inscrevem o conceito místico dentro do satânico. Mas a dúvida sobre a origem divina ou satânica do transe não está ausente da preocupação sufi. Vários relatos de mestres sufis têm o Estatuto de Sonhos, onde o diabo aparece tocando flauta ou cantando tão emocionados que os adeptos se sentem subjugados. Assim, atribui-se ao diabo uma ciência superior da música. Confrontados a essa dúvida, as correntes místicas cristãs vão reagir de forma sensivelmente diferente que os místicos sufis. Diante do perigo do excesso, do mais, será acordado a contenção, a moderação. Quer dizer, diante do risco da sedução satânica, da alegria, do prazer, a modificação da ascese será a garantia de controle do espiritual sobre o sensual. Deve ser proibido tudo que possa evocar o burlesco, o cômico, tudo que possa expressar o conceito de scurrilitas. Essa palavra é de origem latina e se aproxima de malícia. A agitação, a demonstração mímica, gestual ou vocal, o grito, o riso, a dança serão sem perdão colocados do lado satânico. Face a esse perigo, se impõe o recurso à gravidade, gravitas, regra de ouro do cristianismo, tanto na sua corrente mística como canônica. Esse foi o preço que a corrente mística pagou para permanecer integrada à comunidade eclesiástica. Então, se o êxtase na igreja cristã, mesmo com a sua ambiguidade, foi tolerado, deve-se às regras de moderação e adequação definidas para não se deixar levar pelo demônio. Silêncio, imobilidade, abolição dos sentidos. Diferentemente, a corrente sufi não vai rejeitar o satânico, a irrupção possível do transe e de seu cortejo de manifestações suspeitas. Ela vai reivindicar a função da música como um dom de Deus, como sendo de essência divina.
O respeito à lei do verbo, longe de ser afetado pela música, ao contrário, será reivindicado pelo seu poder de revigorar a prática do sama. A música produz efeitos sugêneres, cujo segredo é mantido pelo mais alto. Ghazali observa que alguns sons fazem gozar, outros entristecem, outros adormecem, e outros ainda fazem rir, excitam e suscitam movimentos de mãos, pés, cabeça, e diz que é assim, pois a criança que não tem entendimento das palavras se acalma pelos sons agradáveis. Até os camelos de natureza estúpida são sensíveis ao canto do nômade, que esquecem do peso que levam nas longas viagens. Para ele, segundo Poisat, a causa desses estados vem do fato da música ser o segredo de Deus. Os seus opositores dirão que a origem do segredo é satânica. Todavia, Ghazali se inscreve em um contexto mítico, onde se misturam a música dos anjos e a música das esferas. Avicena, filósofo da tradição islâmica no século XI, formula o mito a partir de um sincretismo entre o pensamento de Pitágoras, a partir do qual se imagina um universo celeste onde os corpos em movimento engendram sons regidos pelas leis da harmonia, o que por sua vez remete ao mito do canto silencioso dos anjos glorificando Deus noite e dia, mito esse que pertence à fonte judaica. Para Avicena, a angelologia se confunde com a física das esferas. São as almas celestes que, por puro desejo de seu príncipe, comunicam a cada um dos céus o seu próprio movimento. Para ilustrar, vamos escutar e ver a dança do giramento da confraria chamada Dervish Turner, que remete ao mito. Dervish é uma palavra de origem persa que designa o nome do praticante do Islã.
Em sua defesa, a ilustração do Sama, Ghazali refere-se ao divino dessas duas correntes da música, reduzindo a dimensão sensual da primeira, ou seja, da divina, diminuindo o prazer musical que tem a segunda, a de origem satânica, para chegar a uma regra divina. Dessa forma, a corrente mística entende que ela se situa no terreno da lei, justificando a sua prática. Para Ghazali, o Corão é a palavra de Deus. Ele não é uma criação. A sua composição não releva da linguagem. Ela é um milagre. Já a poesia é composta pelos homens e está de acordo com as qualidades naturais. Dito de outra forma, para ele, as leis do verbo humano, as significações da linguagem, não são pertinentes nessa circunstância. A palavra divina transcende a experiência humana e ela é inaudível, inacessível. Assim, alguns mestres sufis, no final de suas vidas, abandonam o conceito espiritual do Sama para se entregar ao êxtase silencioso, o silêncio divino, último objeto da audição sagrada. Esse silêncio leva a uma problemática muito sutil, mas muito similar à questão que foi formulada em relação ao hino. O homem não está sempre disposto a uma palavra divina que o ultrapassa completamente, ou que é esvaziada de sentido, de tanto ser repetido. De onde decorre? Utilizemos o poder da voz para levá-lo a glorificar o ser divino. O Azar ainda sublinha que Ghazali sempre se refere à questão do sentido. É importante entender o paradoxo entre sentido e fora do sentido, para se entender a experiência do transe. Não é apenas pela vertente do canto que os adeptos podem alcançar o êxtase ou o transe. Ele vai dizer, é pelo coração. Lembrando que o coração, na cultura judaico-islâmico-cristã, é o lugar da inteligência e não da afetividade. O paradigma fundamental que sustenta a oposição entre coração e boca, o lugar da sinceridade e insinceridade, se atrelam a essa concepção que vai permitir distinguir o bom transe, aquele que captura o adepto pelo coração, pois ele escuta com o coração, do transe satânico, no qual só a boca está em jogo. Questão que se aproxima bastante da questão colocada a partir de Santo Agostinho, citado pela Cristina na primeira apresentação. Essa distinção de Ghazali é fundamental para se entender o transe. Ele vai nos dizer que há primeiro a inteligência do sentido das palavras, depois do sentido que retorna para o adepto e, enfim, a do sentido que leva a Deus. Essa última, para ele, é a única forma de acessar o transe total, que é o esvaziamento. Quasar faz a relação entre esses, podemos dizer, três tempos do sentido de Ghazali e a concepção de Lacan de grande outro. O primeiro como enunciado, o segundo como enunciação e o terceiro que leva a uma transcendência absoluta, ultrapassando a individuação do sujeito como tal. Mas, segundo Ghazali, essa inteligência suprema não vai ser suficiente se não estiver ligada à paixão. O adepto que escuta a música do Sama deve ser penetrado pelo amor de Deus. Dessa forma, a prática mística visa obter o esvaziamento de qualquer preocupação que não seja divina. Um tudo que vai ocupar o campo da consciência,
Assim, o adepto sentirá essa exaltação mesmo em circunstâncias peníveis como o combate. Ele ainda nota que a música, o canto e a voz, nas práticas místicas, têm como efeito afastar o sentido, lembrando a definição de Claude Lévi-Strauss: a música é a linguagem menos o sentido. A diferença dos místicos que atribuem à música o efeito de afiar o sentido das palavras. O sentido do esvaziamento para os místicos é preenchido com a figura divina. Quasar vai dizer que essa atração pelo fora do sentido pode constituir um abismo onde o sujeito corre o risco de se perder, de se desestruturar. O estado de transe pode manifestar essa abordagem de uma desagregação. A música, diante disso, é convocada nesse processo de forma ambivalente. O de levar ao abismo, pela sua posição de fora do sentido, mas também, em última instância, a que pode segurar a loucura por ser um sistema. Sistema esse que tem um conjunto de leis e regras impedindo o sujeito de ser engolido definitivamente no vazio. Vemos que essa ambivalência estrutural da música, aparentemente estranha, a coloca nessa posição tanto divina como satânica. Nesse sentido, ao invés de falarmos em prazer musical, devemos falar em gozo, mais exatamente em objetivo de gozo, pretensão de gozo, pois do gozo não há volta. Ressaltando que casos de mortes, a escuta do Sama, ou mesmo do Corão, foram reportados por muitos autores. Eu paro aqui lembrando que essa elaboração não se conclui ainda, pois a terceira parte que eu, Cristine e Grace apresentaremos, vários pontos serão retomados.